mensagem, eu gostaria de ler com vocês 2 versículos. Se vocês quiserem abrir, o primeiro vai ser Jeremias 29:7. Então, vou dar um tempinho para vocês acharem na Bíblia, acessar o celular. Quem for achando aí, fala amém. Quem não achou, misericórdia. Eu espero mais um pouquinho. Então, vamos lá. Jeremias 29:7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então, neste versículo, ele está se referindo à cidade em que eles estavam no contexto. Mais para frente, a gente vai entender certinho do que se trata. E o segundo versículo da nossa série é Mateus 5, do 13 ao 16. Dá mais um tempinho para vocês acharem. E também tem aqui no telão para a gente ir acompanhando juntos. Então, vamos lá. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na sua casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Então, esses são os nossos 2 versículos-chave da nossa série Influencie. E a mensagem de hoje é para que a gente influencie a sua cidade. Então, para que a gente esteja influenciando a cidade que nós estamos. E eu gostaria de começar dizendo que a nossa igreja, nós como igreja, nós não fomos chamados para viralizar. Nós fomos chamados para transformar o lugar onde nós estamos. Então, a gente tem que parar de pensar quantas pessoas me seguem. Porque hoje em dia, a nossa vida às vezes é muito baseada lá no Instagram ou lá na nossa rede social. Quantas pessoas estão me seguindo? Qual está sendo a minha influência? Quantas visualizações eu estou tendo no meus stories, nos reels que eu posto? Ou você tem acompanhado muitas pessoas e você percebe que as pessoas têm se preocupado muito com isso. Então, a nossa pergunta tem que parar de ser quantas pessoas estão me seguindo e pensar quantas pessoas estão melhores porque Deus me colocou na vida delas. Então, é esse pensamento que nós temos que virar essa chave e entender. Quantas pessoas estão sendo transformadas ou tocadas porque Deus me colocou na vida delas? E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quem aí gostaria de ser uma pessoa muito influente? Se você gostaria, eu queria que você levantasse sua mão. Eu queria ser uma pessoa muito influente. E eu tenho uma resposta para vocês. Você já é uma pessoa muito influente. Por quê? Porque a influência ela não começa quando você tem milhares de seguidores. A sua influência começa quando alguém começa a ser afetado pela sua presença. Então, de alguma forma, sim, você já é muito influente. Você já é influente na sua empresa, você já é influente na sua faculdade, você é influente na sua escola, você é influente aonde Deus colocou você. Então, a gente não precisa ter muitos seguidores ou sermos muito famosos. Porque nós temos Jesus na nossa vida. Deus nos colocou em um lugar para que a gente alcance pessoas da forma que nós somos. Então, você influencia pessoas como e quando? Quando seu filho observa como você trata a sua esposa em casa. Seu colega percebe como você reage sob pressão. Então, é aí que você demonstra a sua influência. O seu amigo percebe que ele pode confiar em você. Então, ele percebe que ali ele tem uma pessoa de confiança ao lado dele. Quando alguém no trabalho vê a sua honestidade, o seu vizinho recebe a sua ajuda. E muitas vezes, hoje em dia, nós estamos tão focados em redes sociais, em olhar para os nossos celulares, como foi falado nas mensagens anteriores, a gente fica só olhando para o nosso próprio umbigo, que a gente nem sabe quem mora do nosso lado, quem mora na nossa frente.
Então, você pode influenciar o seu vizinho. E quando alguém também na faculdade encontra em você alguém que pode escutar, que pode contar. Então, você não precisa ser famoso para que você seja influente. Você já é uma pessoa influente. E, na verdade, talvez uma das maiores estratégias de Deus seja colocar pessoas comuns em lugares comuns para produzirem impactos extraordinários. Então, nós somos pessoas comuns, todos nós somos pessoas comuns, nós podemos estar em lugares comuns, mas nós temos Deus. E através disso, nós podemos gerar impactos extraordinários para Deus. E hoje, eu trouxe alguns dados aqui para a gente acompanhar. Existem em torno de 150 milhões de identidades em redes sociais no nosso Brasil. 81,1% dos usuários de internet brasileiros usam algum tipo de rede social. Então, é muito mais da metade do que nós temos. E a gente não está apenas usando a rede social. As redes sociais estão disputando a nossa atenção. E é aqui que é o perigo. Um levantamento baseado em dados do Data Reportal aponta o Brasil entre os países com maior tempo diário de uso em redes sociais. E a gente sabe como isso funciona. Você pega o celular e você fala, não, eu só vou responder uma mensagem, eu não vou fazer mais nada. E aí você entra no Instagram, daí você vê um Reels, e aí você vê outro, e outro, e outro. E aí chega um momento que a gente nem sabe em que momento da nossa vida a gente parou e a gente está vendo aquele vídeo. Que momento aleatório, por que eu estou vendo isso? Então a gente as redes sociais roubam tanto a nossa atenção que nós mesmos não identificamos em que momento a gente parou para assistir aquele vídeo, sendo que era só responder uma mensagem no WhatsApp. Então, talvez o problema nem seja assistir os vídeos, mas o problema é que a gente pode passar horas e horas sentados, assistindo pessoas influenciarem outras pessoas, enquanto nós deixamos de influenciar pessoas que estão ao nosso redor, que estão dentro da nossa casa, que estão no quarto ao lado da nossa casa, que estão ali próximos da gente. Então é muito fácil a gente achar muito legal as pessoas influenciando nas redes sociais e assistir elas durante horas, mas a gente não se posicionar e não influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. E o problema não é ser visto. O problema não é você ter muitas visualizações lá no seu Instagram. A Bíblia diz que ser visto não é errado. Jesus diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Lá em Mateus 5,16. Então perceba que Jesus ele não diz que é para a gente deixar de alguém ver a nossa presença, de ver a nossa imagem. Mas ele diz, deixem que vejam as boas obras. Então é para que as pessoas vejam as nossas boas obras. Então, o problema ela não é a visibilidade. O problema é ter essa visibilidade e não ter um propósito. Então, hoje a gente tem muitas métricas. Métricas para seguidores, para curtidas, para visualizações, compartilhamentos. Mas Jesus apresenta outra lógica para nós. Jesus ele não tinha Instagram, ele não tinha YouTube, ele não tinha nenhum tipo de plataforma digital a qual a gente tem hoje. Mas mesmo assim, ele foi uma das pessoas mais influentes que a gente conhece. Não tem ninguém que tenha tido tanta influência como Jesus teve. E por que Jesus não construiu influência através da autopromoção ou através de tentar entregar mais os vídeos dele? Porque não existia. Ele construiu essa influência através do serviço. Ele serviu muitas pessoas. Então, eu gostaria de trazer para vocês também o contexto de Jeremias 29:7. Então, Israel, ali neste versículo, Israel está no exílio. Eles estão lá na Babilônia. Então, eles estão onde eles não gostariam de estar. Eles não estão vivendo um cenário ideal e eles não estão em casa. Mas, mesmo assim, eles poderiam pensar, quando Deus nos tirar daqui, aí nós iremos viver o nosso propósito, aí nós iremos fazer alguma coisa. Mas, lá em Jeremias 29:7 diz o quê? Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para onde eu os mandei. Como prisioneiros, orem ao Senhor em favor desta cidade,
pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade desta cidade. Então Deus, ele disse para eles fazerem o quê? Servirem aquela cidade. Não era a casa deles, não era onde eles gostariam de estar, mas Deus diz: sirvam esta cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dessa cidade. Então eles tinham uma missão mesmo no exílio. Então, mesmo no momento difícil, a gente continua tendo uma missão. E aí a gente entra no nosso primeiro ponto. Deus não nos chamou para fugir da cidade, mas para servir a cidade. A igreja, ela não existe apenas para se reunir. Então, nós não existimos apenas para que a gente tenha um momento juntos, para que a gente escute um louvor, para que a gente esteja aqui juntos, cumprimentando as pessoas que nós já conhecemos, que já têm Jesus. Não, a igreja serve para quê? Para que a gente seja enviado através desse momento aqui. Então, nós nos reunimos para nós sermos fortalecidos e quando nós saímos daqui, a gente é enviado para servir a nossa cidade. Então, Jesus diz em Mateus 5, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então, Jesus não diz que a gente é o sal da igreja, muito menos a luz do culto. A gente é o sal da terra e a luz do mundo. Então, nós temos que ir para fora. O sal, ele precisa entrar em contato com aquilo que deseja preservar e dar sabor. A luz, ela precisa estar aonde? Em um ambiente escuro para que ela venha iluminar. Então, se você colocar, eu vou dar um exemplo de um aquário. Então, vamos pensar que a igreja é um aquário. Se você coloca um peixe dentro do aquário, ele vai estar protegido, ele vai ter uma temperatura muito boa para ele, ele vai ter comida garantida, então ele está confortável. E às vezes a gente faz isso com a igreja. A gente cria um ambiente tão confortável que a gente pensa, o importante é nós estarmos bem aqui dentro. E isso não pode acontecer conosco. Nós não podemos ser igual peixes dentro de um aquário. Jesus diz que nós somos o sal da terra, então nós precisamos sair para fora e servir da forma que Deus nos criou. A igreja ela não foi criada para ela viver isolada. A igreja foi criada para servir a cidade e a sociedade. Nós precisamos viver de tal maneira que as pessoas tenham vontade de perguntar de onde vem aquilo que nós temos. Então, a gente precisa ter vontade de viver, nós precisamos caminhar de tal forma que as pessoas olhem para nós e falem o que você tem dentro de você. Porque eu nunca vi isso, eu nunca tive contato com isso, o que você tem? E é através do momento que nós nos reunimos aqui, nós nos recarregamos como família e igreja, nós estamos juntos, nós buscamos a presença de Deus. E quando a gente sai lá para fora para a gente servir a cidade e a sociedade, as pessoas olham para nós e falam, uau, o que essa pessoa tem de diferente? Só por essa pessoa me cumprimentar ou essa pessoa falar comigo, alguma coisa chamou a minha atenção, alguma coisa dentro de mim mudou. Então é para isso que nós fomos criados, é para isso que nós somos chamados. E o nosso ponto 2 é não busque apenas ser visto, busque ser sentido. Hoje nós sabemos que a influência digital realmente se tornou uma grande influência. Uma pesquisa social com mais de 2.000 consumidores mostrou que 49% compravam produtos pelo menos mensalmente por causa de um post de alguém. Então agora não existe mais a pessoa ir lá no shopping, até tem quem goste, eu sou uma pessoa que gosta de ir presencialmente. Eu até compro na internet, mas eu gosto de presencial. Mas hoje, a maioria das pessoas vê um post ou um vídeo no Instagram, no Facebook, no YouTube, e a pessoa consome e compra aquilo porque alguém falou que é muito bom. Então, alguém postou um vídeo e disse, olha, esse produto de skincare é maravilhoso, porque a minha pele ficou assim. E aí você vem e fala, meu Deus, eu preciso deste produto, porque a minha pele vai ficar igual daquela pessoa. E, na verdade, não é assim. A pessoa ela está trabalhando e, às vezes, está te enganando também. Então, quase 30% dessas pessoas confiam nesses influenciadores. Mas tem algo muito interessante aí. A influência ela não acontece simplesmente porque a pessoa tem muitos seguidores.
A influência dessa pessoa acontece porque, de alguma forma, ela passa muita confiança daquilo que ela está falando e daquilo que ela está mostrando para você. Então, essa é a estratégia. E isso é exatamente o que Jesus nos ensinou há muitos anos atrás na palavra dele. Então, Jesus ele não fala para a gente ser famoso. Ele diz para que a gente seja o sal. Então, o sal ele não precisa aparecer. Ninguém fica vendo o sal lá na comida. Mas a gente sabe quando ele está muito salgado na nossa comida, ou a gente também sente quando tem a ausência dele. Então, se o sal ele não está na comida, a gente come e fala, nossa, essa comida tá sem sal, eu vou ter que jogar um salzinho aqui para ficar melhor. Então, o sal ele não precisa chamar atenção para si. Ele muda o ambiente onde ele está. E é assim que nós temos que ser também. A gente não precisa o tempo inteiro chamar atenção para nós. Nós precisamos apenas mudar o ambiente só porque nós estamos lá. Então, a gente não precisa chegar em algum lugar e chegar gritando, e chegar subindo em um palco e falando alto. Não. Nós precisamos apenas estar no ambiente com o Espírito Santo para que a gente venha transformar aquele lugar. E talvez ninguém vai postar uma foto, vou tirar uma selfie com meu colega e vou falar assim, esse colega hoje no trabalho foi muito honesto comigo. Ou o meu vizinho me ajudou, vamos tirar uma selfie, vizinho, para mim postar no meu Instagram. Ou alguém vai tirar uma foto com você e vai falar, nossa, o meu amigo hoje sabia que eu estava mal e me ajudou. Só que essas fotos elas não precisam circular. Mas se você está fazendo a sua parte, isso significa que de alguma forma teve impacto. E essa foto não precisa existir para que você leve o seu impacto na vida de alguém. A gente precisa apenas o quê? Agir, fazer a nossa parte. E eu gostaria de fazer uma pergunta para que a gente venha refletir. As pessoas que convivem conosco sabem que nós somos cristãos apenas porque viram o nosso perfil no Instagram, ou no WhatsApp, ou no Facebook, ou porque elas experimentaram Cristo através da nossa vida? Então, hoje é algo que a gente tem que pensar muito. Porque, às vezes, a gente coloca lá no nosso Instagram que nós somos cristãos, que nós temos Jesus, só que aí a nossa atitude pessoalmente com as pessoas é completamente diferente. E o que diz mais sobre você e sobre o que você carrega é você pessoalmente com outra pessoa. As redes sociais, elas enganam, as redes sociais existem coisas que não são verdade, mas pessoalmente, as pessoas que convivem com você vão saber se você realmente carrega o Espírito Santo. Então, a nossa luz, ela não tem que ser apenas uma declaração. Ela precisa ser uma demonstração do amor de Deus. E Jesus foi assim. O que Jesus mais fez foi servir as pessoas. E foi assim que ele transformou muitas vidas e transforma até hoje. Quantos milhões de anos Jesus existiu entre nós? Quantos milhões de anos a palavra de Deus já foi escrita? E mesmo assim, continua transformando vidas, continua transformando famílias, continua transformando ambientes. E por quê? Porque ele seguiu o que o Pai, o nosso Deus, deixou para ele como missão. Então, nós também podemos impactar a muito longo prazo. Se a gente cuidar de dentro da nossa família e de dentro da nossa família, nossos filhos, esposa, marido saírem e forem influentes porque têm o Espírito Santo, essas pessoas que vão ter contato com eles vão ser transformadas e essas pessoas vão alcançar lugares que talvez eu e você não vamos alcançar. Mas de alguma forma essa pessoa vai ter recebido o Espírito Santo lá quando você decidiu ser transformado e transformar outras pessoas. E é assim que nós alcançamos uma sociedade forte. E nós entramos no terceiro ponto que diz: a sua influência começa no lugar onde Deus te plantou. Uma das maiores armadilhas da nossa geração é imaginar: quando eu tiver uma plataforma melhor, eu vou fazer aquilo que Deus me pediu. Quando eu tiver mais dinheiro, eu vou fazer aquilo que Deus me pediu. Quando? E nunca chega o momento de você fazer aquilo que Deus te pediu. Porque nós vivemos tão preocupados com as circunstâncias, olhando para o nosso próprio umbigo, que a gente não vai lá e faz. Tem tantas pessoas falando tantas coisas que não são de Deus, que não transformam as pessoas para algo bom, enquanto nós que temos Jesus
Nós que sabemos o quanto ele transforma vidas, famílias, restaura, estamos sentados sem fazer nada. E é aí que é o ponto. E Deus, ele diz para nós que eu já coloquei você no lugar onde você precisa começar. Então, Jesus, ele passou aproximadamente 30 anos vivendo uma vida aparentemente comum. No início do seu ministério, antes do início do ministério dele. Então, ele trabalhou, conviveu, ele cresceu, ele serviu e viveu entre muitas pessoas. Então, a maior parte da vida de Jesus não aconteceu num palco. A maior parte da vida de Jesus aconteceu servindo, trabalhando, estando presente, ouvindo, ajudando, estando próximo e criando relacionamentos. Então, o ministério começa onde nós estamos. Então, nós não precisamos esperar momentos perfeitos, coisas perfeitas para que a gente venha fazer. O momento perfeito, sinto em te dizer, mas ele nunca vai chegar. Porque para nós parece que nada tá bom, sempre tem que ter mais, ou sempre tem que ser melhor. Eu preciso aprender a falar melhor, eu preciso aprender a me comunicar melhor. Comunique da forma que você é acostumado. Fale da forma que você fala normalmente. Nós não precisamos de coisas extraordinárias, nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Se a gente tem Ele, nada pode nos parar. Por quê? Porque nós temos Ele, nós estamos fazendo o quê? O que Ele nos pediu. Se nós estamos fazendo aquilo que Ele nos pediu, com a presença dEle, com o discernimento dEle, nós vamos conseguir influenciar. Por quê? Porque nós estamos cumprindo o que Deus nos pediu. Então, talvez a gente fique pensando por muito tempo. Eu quero servir a Deus. Comece na sua casa. Eu quero evangelizar. Comece cuidando de um colega seu no trabalho. Comece conversando com ele. Mas eu quero transformar a minha cidade, não sei como. Comece conhecendo o seu vizinho. É muito simples nós começarmos. Eu quero influenciar uma geração. Comece cuidando das pessoas que Deus colocou na sua frente. Você não precisa estar num ambiente maravilhoso, com milhões de pessoas te ouvindo ou milhões de pessoas te seguindo para que você venha transformar. Apenas você transformando a vida do seu vizinho, da sua família, dos seus filhos, isso vai transformar uma geração. Porque foi até mensagens que nós ouvimos na nossa série anterior lá, que a gente falou que um homem forte transforma uma família forte numa sociedade forte. Porque é assim que começa, é dentro de casa que nós vamos conseguir sair e influenciar a nossa cidade. Porque é dentro de casa que nós temos influência. Então, é você pegar uma Bíblia, você ler com o seu filho, você ensinar ele. A Bíblia diz, ensine o caminho que deve andar e ele não vai se desviar. Muito pelo contrário, ele vai influenciar. Então, não precisa você ter muitas pessoas ao seu redor. Comece com quem Deus colocou perto de você. O seu pai, a sua mãe, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, os seus vizinhos. E é algo que nós também já ouvimos nas nossas pregações. Às vezes, nós moramos em condomínios tão grandes que nós moramos porta com outra pessoa, mas a gente não faz ideia de quem mora ali do nosso lado, na nossa frente. Ou nós temos um condomínio, uma rua tão grande que a gente não tem noção de quem é o nosso vizinho do lado, se ele está precisando de alguma coisa, se ele tem Jesus, se ele já ouviu falar da presença de Deus. E você não precisa sentar lá e fazer a pessoa ser obrigada a ficar te ouvindo que ela precisa aceitar Jesus naquele momento. Que se ela não aceitar Jesus, ela vai para o inferno. Não é assim que nós fazemos a diferença. É nós sermos diferentes no ambiente que nós estamos, com as nossas atitudes, com a forma que nós nos comunicamos, com a forma com que nós tratamos uns aos outros e a forma que nós também vivemos em família. Porque às vezes você está agindo de uma forma na igreja e você chega em casa e é completamente diferente e você não entende por que o seu vizinho não quer vir para a igreja com você. Às vezes ele é o livro ou que ele está lendo é a sua vida. Então ele vai pensar, vixe, eu acho que eu não quero ir na igreja dessa pessoa. Não, ele é muito doido. Olha o jeito que ele trata a família dele. Como que eu vou querer ir para a igreja junto com essa pessoa? Então nós precisamos começar dentro da nossa casa. E dentro disso a gente tem um círculo de influência, que é o que eu falei agora.
Quando a gente começa influenciando dentro da nossa casa, as pessoas da nossa casa vão sair para a escola, para a faculdade, para o trabalho, e através disso, as pessoas de dentro da nossa casa vão alcançar um círculo maior ainda, que são os colegas de trabalho, os colegas de faculdade, os amigos. E aí, influenciando essas pessoas, o nosso círculo de influência vai só aumentando. Porque esse ciclo ele não tem fim se a gente parar para pensar. Se sai da nossa casa, vai para a faculdade, encontra outra pessoa na faculdade. Essa pessoa da faculdade vai lá e influencia a família dela. A família dela influencia o vizinho influencia outro. E é assim que nós transformamos a nossa sociedade. Nós transformamos através da presença do Espírito Santo. E a nossa influência, ela verdadeiramente, normalmente cresce por relacionamento e serviço. Então, por a gente se relacionar, por a gente servir e realmente estar aberto a amar as pessoas como Jesus amou. E eu gostaria de deixar mais uma pergunta para que a gente venha pensar. Se Deus retirasse você hoje do lugar onde você trabalha, estuda ou onde você mora, o que aquele lugar perderia? E eu não estou falando de cargo, de salário ou porque você é famoso, mas da forma que você serve. O que o ambiente que você frequenta, o lugar que você trabalha, ou onde você mora, se você sair de lá, o que aquele lugar vai perder? Então nós temos que pensar nisso. Qual é a diferença que eu estou fazendo aonde eu estou hoje? O que as pessoas vão sentir falta quando eu sair daqui? Eles vão ficar felizes porque eles não estão mais ouvindo gritaria, barulho, incômodo, ou eles vão ficar tristes porque, nossa, aquela pessoa trazia uma paz que eu não entendia de onde vinha. Aquela pessoa nos servia de uma forma que eu nunca vi na minha vida. Então é isso que nós precisamos entender e pensar quando nós estivermos agindo no nosso dia a dia. Então Deus, ele não colocou você na sua família por acidente. Ele não colocou você naquela empresa que você trabalha hoje por um acidente. Ele não colocou você em uma universidade ou num bairro específico por algum tipo de acidente. Deus, ele não trabalha com acidentes. Deus é um Deus que ele nos dá missões, ele nos dá um propósito de vida e ele já planejou aquilo. Nós precisamos apenas agir. Então, talvez a gente esteja esperando Deus nos levar para algum lugar e começar a influenciar. Mas Deus já nos colocou onde nós precisamos exatamente estar. Então, a nossa pergunta, ela precisa deixar de ser: quantas pessoas me seguem? E sim, quantas pessoas experimentaram o amor de Cristo através da minha vida? Quantas pessoas estão transformadas pela minha vida? Quantas pessoas, não por mérito nosso, mas quantas pessoas eu vou encontrar lá no céu quando eu chegar lá? Quantas pessoas eu vou poder olhar e falar: uau, aquela família foi transformada pelo Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, pelo Senhor me ter como um instrumento da sua presença para que a gente juntos possa transformar famílias. É para isso que nós estamos aqui. A igreja ela não foi chamada para viralizar, mas a igreja ela foi chamada para transformar. Servir pode mudar uma vida inteira. Viralizar pode durar apenas 24 horas. Porque eu não sei se vocês já perceberam, se vocês já viram, às vezes tem pessoas que elas aparecem e, nossa, elas estão viralizadas e o Instagram dela tem muitas visualizações e as coisas que ela posta ficou muito famoso, mas do dia para a noite aquela pessoa some. Não aparece mais para você, você nem lembra mais que aquela pessoa em algum momento da sua vida passou pela tela do seu celular. E é isso que acontece. Porque essas viralizações da rede social, ela dura apenas 24 horas. Uma postagem sua pode alcançar milhares de pessoas. Mas um cristão disponível pode alcançar uma família transforma uma casa pode transformar uma rua inteira, e uma rua pode transformar um bairro todo, e um bairro transforma uma cidade inteira. E uma cidade transformada pelo Evangelho pode revelar Cristo Jesus em todos os lugares. Então, se nós queremos que a sociedade seja transformada, que a sociedade melhore, nós precisamos primeiro olhar para nós.
Não adianta a gente falar porque fulano faz isso, porque ciclano faz aquilo, ele precisa melhorar. Eu não gosto da forma que ele age, eu não gosto da forma que ele fale. Olhe primeiro para você e veja a forma que você tem falado, a forma que você tem agido e como você tem influenciado. Porque o fulano está lá influenciando daquele jeito que você não gosta. Então, influencie você da forma que Jesus gostaria que você influenciasse. Então, é essa chave que eu gostaria que vocês entendessem e orassem no Espírito Santo. Para que a gente venha a ser transformados verdadeiramente, para que a gente verdadeiramente transforme os nossos vizinhos, para que eles transformem a rua, para que a rua transforme o bairro, que o bairro transforme a cidade, e que através disso, sim, nós teremos uma sociedade forte, influenciada pelo Espírito Santo. E é isso também que nós temos feito. Na nossa sala de oração, quando nós estamos lá orando, nós estamos fazendo o quê? Senhor, nós entregamos esse bairro em sua presença. Mas nós precisamos de pessoas naquele bairro num connect no dia da semana. Para que através daquele connect, aquela pessoa que não conhece Jesus, vai... Olha, eu moro nesse bairro, não conhecia Jesus, agora eu conheço. Eu aceitei Jesus, eu quero levar o meu vizinho. Eu quero levar a pessoa que mora do meu lado. E através disso, aí nós vamos conquistar uma cidade para Jesus. E nós não vamos conquistar uma cidade por mérito nosso ou para dizer que a ICP conseguiu conquistar uma cidade. Não. O Espírito Santo e o Senhor Jesus conquistaram essa cidade, e essa cidade é de Deus. A cidade, as pessoas não são nossas. Nós somos instrumentos de Jesus. Nós estamos aqui para que a presença dele passe por nós e que através disso as pessoas sintam a presença dele. Então não é o nosso rosto, não é a gente, não é a forma que a gente fala. É o que o Espírito Santo fala, é o que ele quer que apareça e é o que ele quer que fale. Então, antes da gente fazer qualquer coisa, nós precisamos estar no secreto com Deus. É lá no nosso secreto, é lendo a nossa Bíblia todos os dias, é tendo um tempo com Deus todos os dias e ouvindo o Espírito Santo todos os dias que nós vamos conseguir cumprir a missão que ele colocou na nossa vida. E eu gostaria agora que você se colocasse de pé, por favor, e que você colocasse a mão no seu coração nesse momento e você perguntasse para o Espírito Santo: Espírito Santo, o que o Senhor quer transformar em mim para que eu consiga transformar a minha cidade, o meu bairro, a minha empresa, a minha faculdade, aonde eu frequento, o restaurante que eu almoço, o lugar onde eu tomo café da manhã, as pessoas com quem eu tenho contato. E eu gostaria que você, a partir deste momento que o Espírito Santo falar o seu coração, que você comece a influenciar e a transformar os ambientes que você frequenta, as suas redes sociais, de uma forma que você transmita a presença de Deus. Que você, de alguma forma, transforme vidas e famílias, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos Jesus, nós temos uma cura que muita gente no mundo ainda não conhece. E nós precisamos, de alguma forma, levar essa cura para as pessoas. Levar essa cura para dentro das famílias. Levar essa cura que restaura relacionamentos, casamentos, famílias que estão destruídas. Você tem isso dentro de você. Então, leve isso para todos os ambientes onde você anda. Espírito Santo, eis-nos aqui, Senhor. Que o Senhor venha nos usar, que o Senhor venha nos transformar, Pai, para que a gente venha transformar uma cidade, uma sociedade. Pai, que a gente venha olhar para dentro de nós e que a gente venha ser tocado verdadeiramente pelo Seu Espírito, para que a gente venha seguir aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Nos ajuda, Senhor, com a Sua presença, com o Seu Espírito, a transformar o lugar onde nós estamos. Nós precisamos da Sua presença e, Senhor, sem a Sua presença nós não conseguimos. Sem a Sua presença nós não avançamos. Então, por favor, esteja conosco. Esteja caminhando junto com a gente. Esteja nos direcionando, Pai. Nos ajuda na forma como nos comunicar com as pessoas. Nos ajuda quando a gente for conversar com algum colega de trabalho. Nos ajuda quando a gente for servir um vizinho, Pai. Que o Senhor esteja nas nossas falas, nas nossas atitudes, no nosso olhar, Pai. Que venha ter a Sua presença, o fogo do Seu Espírito, que nós sabemos, Pai, que o fogo ele nunca dorme, ele nunca apaga.
E esse fogo vive dentro de nós, ele vive dentro do nosso coração. E que o Senhor nos ajude, Pai, a transformar vidas, famílias. Que o Senhor venha restaurar, Pai, nos usa como instrumentos da sua presença. E que a gente venha ser instrumentos, Pai, que o Senhor se agrada. Instrumentos que o Senhor vem olhar e fala, uau, eu quero usar essa pessoa porque essa pessoa está olhando diretamente para mim. Eu quero estar perto dessa pessoa porque essa pessoa tem me buscado. Ele quer estar na minha presença, ele quer sentir o meu amor. E através disso, eu vou transbordar o meu amor na vida das pessoas que vivem perto dele. Que o Senhor venha estar conosco, Pai, que o Senhor venha nos ajudar. E nós entregamos também, Pai, a nossa cidade, o bairro onde cada um de nós moramos. Em sua presença, Pai, nos ajuda a conquistar esses lugares. Porque nós sabemos que esses lugares já é seu, mas nós queremos que as pessoas que morem neles sejam suas também. Então nos ajuda, Pai, a impactar a nossa sociedade, as pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém.